Glória a Deus, renovados os votos de um feliz ano novo e um próspero ano novo também. Que este ano Deus faça proezas, amém? Que neste ano o Senhor faça proezas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, por favor, a carta de Paulo aos Efésios. Eu acho que tem um bocadinho de grave nesse microfone. Eu peço que os irmãos do som podem dar mais um agudo ou um estéreo, não é? Para que então a voz seja melhor ouvida. Efésios capítulo 4. Enquanto isso, vou pedir também que o irmão Hernani nos possa então lançar sobre a tela as notas que trazemos para o povo de Deus nesta manhã. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Efésios capítulo 4. Os irmãos podem permanecer assentados, mas atentivos à palavra de Deus. Aleluia, amém. O texto que nós temos em apreço, por sinal, é, portanto, aonde nós encontramos a nossa divisa, tanto o texto central para nos guiar, tanto neste ano de 2026. Efésios 4, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Aleluia, amém. Curva a sua fronte e oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos na manhã deste dia. Obrigado, Pai Santo, por essa grande oportunidade, eterno Deus, que nos dás para adentrarmos num ano novo, o ano de 2026. Obrigado, Pai, por aquilo que fizestes, ó Deus, nas nossas vidas no ano transato. Agora, eterno Deus, neste ano 2026, queremos, ó Pai, continuar a contar com a sua direção. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nesta madrugada, fala à tua igreja, fala ao teu povo. Eterno Deus, ensina-nos, pois somente tu podes fazê-lo. Pai, abra o entendimento do seu povo, para que possamos compreender, ó Pai, aquilo que queres para nós na manhã deste dia. Pai, não a nós, mas ao teu nome da glória, nós oramos e a igreja diga amém. Aleluia, amém. Eu vou pedir que o irmão Hernani possa lançar as notas que nós temos para passar para a igreja. Depois de termos tanto louvado ao nosso Deus, queremos então receber da parte de Deus aquela que vai ser então a direção, não é, a orientação para a igreja, para o corpo de Cristo nesse ano 2026. Aleluia, amém. Nós dissemos na quarta-feira passada que existe para todo o propósito um tempo determinado e existe também tempo para todo o propósito. E a igreja de Cristo, ela deve ser guiada por propósito, deve ser guiada por objetivos. Aleluia, amém. E então o tema que nos vai guiar, não só nos guiou o ano passado, mas vai continuar a nos guiar ao longo desse ano, é precisamente a harmonia. A igreja pode fazer melhor. Qual é o nosso tema? Harmonia, unidade e comunidade. Edifiquemo-nos uns aos outros. Então, amados, nós queremos passar para a igreja hoje, não é? Portanto, como é que nós como igreja podemos, portanto, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós através da nossa coesão, através da unidade do corpo de Cristo. Nós lemos a partir de Efésios capítulo 4, não é? Onde Paulo vai dizer que a igreja de Éfeso deveria esforçar-se, deveria empreender um esforço no sentido de guardar a unidade do Espírito. Aleluia, amém. Guardar a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Eu queria que você sublinhasse a palavra unidade,
paz. Aleluia, amém? Como é que a terceira igreja, como é que nós, como povo de Deus, podemos, no slide, por favor, irmão Hernani, através do vínculo da paz, é que nós, portanto, conseguiremos guardar essa unidade do Espírito. Então, nós vamos, amados irmãos, passar rapidamente aquela que é a visão, aquela que é a missão e quais são os objetivos para o corpo de Cristo neste ano. Aleluia, amém? Então, nós vamos falar também sobre compreendendo alguns conceitos. Conceito da unidade. O que é unidade? O que é harmonia? E o que é, portanto, comunidade? E o que é que nós podemos fazer para que, então, o corpo de Cristo seja edificado? Então, pode avançar para o terceiro slide. Eu quero que os irmãos possam atentar para essa imagem e refletir qual é a interpretação que você pode depreender dessa imagem. Aleluia, amém? Repito, o nosso tema é harmonia, aleluia, unidade e, portanto, edifiquemo-nos uns aos outros. Repare para essa imagem, nós estamos a ver aí, portanto, indivíduos, não é? Tanto de várias raças, de vários status sociais, idades, um na mão de outrem, para então fazer um círculo, aleluia, amém? Para fazer um círculo em volta do globo, ou seja, a palavra nos diz que Deus amou tanto esse globo aí que nós estamos a ver, o mundo. Irmãos, faça força para não dormir, aleluia, amém? Senão você vai perder, aleluia, o Espírito, aquilo que o Senhor tem para si, amém? Já dançamos, já comemos, ok? Faça um esforço para não perder a palavra de Deus. Então eu dizia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou para o planeta seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para dizer, amados irmãos, somente quando o corpo de Cristo estiver unido em harmonia e em comunidade, portanto, poderá alcançar o mundo. Aleluia, amém? O alvo da igreja, a missão da igreja é alcançar o mundo. É alcançar o mundo. Mas como é que isso será feito? Através, aleluia, portanto, da unidade, através da igreja unida. Jesus diz em João capítulo 17, versículo 21, que nisso, aleluia, saberá o mundo que vós sois meus discípulos. E ele diz assim, se nós formos um como Deus, aleluia, é um no Pai. Aleluia, amém? Dá-me o próximo slide, Hernani. Então, amados, falar da unidade, falar, portanto, da harmonia e da comunidade, são temas que estão interligados entre si. Aleluia, amém? Não podemos separar um conceito do outro. Aleluia, amém? Por quê? Porque é através da harmonia, da unidade, da comunidade, que então a igreja pode experienciar, aleluia, um clima de paz, um clima de cooperação e um propósito comum. Aleluia, amém? Nós temos um propósito. Aleluia, amém? A igreja tem um propósito. E é por isso que Deus deu a visão, a direção da igreja, para nós continuarmos a falar sobre isso. Porque é necessário que a igreja incorpore, que a igreja viva de facto e de verdade, portanto, esse tema. Próximo slide, por favor, vamos mostrar a missão da igreja. A igreja tem uma missão. E se você não sabia, está ali na tela a nossa missão. Aleluia, amém? Não saia daqui sem conhecer a tua missão. Se você é membro desta igreja ou não, saiba que nós, como corpo de Cristo, temos a missão de glorificar a Deus. Aleluia, amém? Mais o quê? Proclamar o evangelho, mais o quê? Esta é a missão desta igreja, aleluia, amém? E então é necessário que você e eu façamos parte. O que é que você pode fazer para cumprir essa missão? Aleluia, amém? Quais são as ações precisas que você pode empreender para que, como um todo, a igreja alcance, aleluia, esta missão que está ali? É uma missão que não é nossa, aleluia, amém? A missão não é nossa, a missão é de Deus, mas Deus comparticipa esse alvo, esta missão com a igreja. Aleluia, amém? A missão pertence a Deus, mas Deus escolhe um povo
para juntos, aleluia, podermos alcançar aquele globo, aquele mundo que nós vimos, aleluia, no slide anterior. Mas não só missão, amados irmãos, nós também temos objetivos, aleluia, amém? Próximo slide, Hernani, para mostrarmos então quais são os objetivos da igreja. Tudo na vida é preciso objetivos, amém? Nós temos uma missão, temos um propósito, mas nós temos que traçar objetivos claros, mesmo para a sua vida pessoal, mesmo para a sua família, mesmo para a sua casa, você precisa estabelecer objetivos, aleluia, amém? E a terceira igreja também não pode viver sem objetivos. Diácono Frank, quais são os nossos objetivos para esse ano? Queridos, primeiro, nós precisamos de estar alinhados, aleluia, amém? É necessário que haja um alinhamento naquele que é, portanto, o propósito principal, que é incorporarmos um espírito de unidade, um espírito de harmonia e um espírito de comunidade. Esse é o primeiro objetivo, aleluia, amém? Qual é, diácono, o segundo objetivo? Número 2, cultivar mais, falar mais, crescer mais sobre o segundo ponto, que é a administração do dar. Aleluia, amém? Qual é o segundo ponto? Cultivar mais a administração ou a mordomia do dar. Nesse quesito, estamos a falar de ofertas e dízimos e ofertas. Significa que se no ano de 2025 eu era um dizimista infiel, então significa que neste ano de 2026 eu tenho que adotar uma nova postura. Aleluia, amém? Portanto, a igreja está a empreender um esforço para trazer o ensino através da escola bíblica dominical sobre a origem, o propósito e a razão pela qual nós devemos, aleluia, separar aquilo que pertence a Deus, a razão por que nós devemos ofertar. Então a igreja precisa crescer na mordomia do. Muitos de nós não gostamos de falar desse tema, mas eu pergunto, amados, como é que nós construímos esse templo? Esse templo está lindo, cadeiras almofadadas, não é? Ar-condicionado. Portanto, a igreja está, nós estamos bem acomodados. Mas então, como é que isso foi possível? Através dos dízimos e das. Então, há que haver uma mudança, há que haver uma nova perspectiva, razão pela qual estamos a trazer o ensino, trazer a palavra, para que nós possamos fazê-lo com entendimento. Aleluia, amém? Qual é o terceiro pilar para este ano? Qual é? Portanto, dar ênfase, especial atenção sobre as missões. Aleluia, amém? Sobre as missões. O que é que a igreja, como indivíduo, como coletivo, podemos fazer para emancipar as missões existentes? O que é que você pode fazer? Oração, evangelizar, contribuir para missões. Então, amados, estabeleça também dentro daquele que é o seu plano, dentro daquele que é o seu objetivo, não é, pessoal, sobre a sua e a nossa participação nesse terceiro alvo, muito importante. Amém? Nós sabemos que a nossa comunidade é uma comunidade missionária, é uma igreja com foco, com uma atenção especial para missões, e nós queremos continuar a trabalhar e a crescer dando atenção às nossas missões. Lembre-se daquela imagem. Vimos um mundo e vimos um coletivo de gente unidos, aleluia, para alcançar o alvo. Aleluia, amém? Então me dá o segundo slide, Hernani, para compreendermos agora os conceitos. O que significa, Diácono Frank, harmonia? O que é unidade? O que é comunidade? Amados, a harmonia fala sobre um equilíbrio, aleluia, amém? Equilíbrio nas relações. Equilíbrio nas relações. É um estado, aleluia, de cooperação pacífica, não é? Onde é promovido, portanto, o bem-estar
um dos textos que nos pode ajudar a compreender muito bem sobre a harmonia é precisamente 1 Coríntios 14, aleluia, amém? Nós estamos a ver, portanto, nosso tecladista, não é? Se o nosso tecladista não tocar harmoniosamente, não é? Então o que é que nós vamos ter? Vamos ter ruído. Mas se ele tocar dentro de uma harmonia, se as notas forem harmônicas, então nós saberemos que o resultado que vai ser produzido será o que? Agradável. Aleluia, amém? Então existe a necessidade do povo de Deus manter-se harmonioso. Aleluia, amém? É preciso que a igreja esteja harmônica. Amados, a harmonia é a força unificadora do evangelho. Aleluia, amém? Através da promoção do respeito, reconciliação, através do amor e da unidade. A harmonia. Aleluia, amém? Então vamos ver o que significa unidade. Unidade, amados irmãos, nada mais é do que um propósito compartilhado. Aleluia, amém? Unidade é o quê? Um propósito compartilhado. E nós compartilhamos há instantes atrás qual é o propósito desta igreja, qual é a missão desta igreja. Então nós vamos conseguir alcançar o nosso propósito se nós formos o quê? Se nós formos unidos. Agora, a unidade, é o próximo slide, Hernani. A unidade, amados irmãos, não significa precisamente uniformidade. Aleluia, amém? Uma igreja unida não significa que é uniforme. Pode haver, aleluia, variedade de dons. Pode haver variedade de talentos. Conforme nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, não é? Versículo 7. Diz a Bíblia que a graça foi dada a cada um de acordo com a medida do dom de Cristo. Aleluia, amém? Um só é o Senhor, quer dizer que o nosso chefe é um só, Jesus Cristo. O nosso Senhor é um só. O nosso Deus é um só, batismo é um só, mas a Bíblia fala que a graça foi distribuída, não é? De acordo com a medida do dom de Cristo. Aleluia, amém? Amados, aqui na igreja, nessa igreja, nós não temos 3 igrejas. Aleluia, amém? Nós só temos uma igreja. Diz aqui que existe um só corpo. Igreja é o corpo de Cristo. Aqui não tem a igreja do corpo do culto de inglês. A igreja do manancial. A igreja do culto de português. Não existe isso. Aleluia. Amém. Um só é o corpo, ok? Um só é o Espírito e um só é o Senhor. Mas a graça foi dada a cada um de acordo com a medida da fé. Aleluia. Amém. Qual é a graça que lhe foi dada? Você precisa descobrir nesse ano. Aleluia, amém. Você precisa descobrir nesse ano qual é a graça, qual é o dom que o Senhor, através do Espírito Santo, depositou em você, para que você possa cooperar, para que você possa colaborar, para que você possa contribuir para que a igreja alcance o quê? O objetivo. Aleluia, amém. Então, a unidade, amados irmãos, é a condição fundamental para o crescimento. Aleluia, amém. Vou repetir. A unidade é a componente, não é? Fundamental para que haja o crescimento. Não pode haver crescimento se não houver unidade. Aleluia, amém. Ninguém pode experimentar o crescimento criando divisões, criando separações. É impossível. Aleluia, amém. De acordo com Efésios capítulo 4, veja só o que é que a palavra nos diz aqui no versículo 12. Pode projetar, Hernani? Efésios 4, versículo 12. Dizíamos que é impossível experimentar o crescimento sem a unidade. E o versículo 12 de Efésios diz o seguinte: portanto, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia, amém? Quem é que quer o aperfeiçoamento dos santos? Quem? Deus. Aleluia, amém? Diz a Bíblia que Deus distribuiu a graça de acordo com a medida de cada um,
ok? Deus distribuiu a graça, distribuiu os dons, de acordo com a medida da fé de cada um, ok? Porque Ele deseja, Deus quer, aleluia, o aperfeiçoamento dos amados. Aperfeiçoamento significa crescimento, maturação, aleluia, amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para o quê? Para a obra do ministério. Significa que quem faz, preste atenção, igreja, quem faz a obra do ministério não é o pastor André simplesmente, aleluia, amém? Não é simplesmente o pastor Chitente, nem tampouco simplesmente os diáconos, aleluia, amém? Deus está a dizer que Ele quer o aperfeiçoamento, o crescimento, a maturação, ok? Quem são os santos? Quem são os santos? Somos nós. Todos nós estamos aqui, somos os santos, por quem Deus quer um aperfeiçoamento. Significa, amados irmãos, que o ano de 2026 é um ano de crescimento, aleluia, amém? É um ano de crescimento em todas as áreas, a começar na área espiritual, a começar aqui na igreja, aleluia, amém? Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O que é que você pode fazer para edificar o corpo de Cristo? Dizíamos no slide anterior que a unidade é a condição sine qua non, fundamental, para nós alcançarmos, aleluia, o crescimento, a unidade da fé, o equilíbrio, aleluia. Amados, Deus não quer que nós continuemos meninos. Há muitos bebês espirituais, há muitos irmãos e irmãs que até agora não cresceram, não atingiram ainda o nível de maturação, o nível de maturidade. Sabe por quê? Porque você se isola, você não se envolve no propósito comum, no alvo comum, razão pela qual você não cresce, aleluia, amém? É impossível crescer sozinhos, aleluia, amém? Deus não projetou a vida cristã para nós funcionarmos como ilhas, não. A vida cristã, ela deve ser compartilhada, aleluia, amém? A vida cristã é para ser vivida em comunidade. Ninguém cresce sozinho, ninguém te engana, aleluia, amém? Portanto, versículo 13 diz assim: até que cheguemos todos à unidade da fé, aleluia, e ao conhecimento do Filho de Deus, varão o quê? Varão perfeito, varão maduro, aquele que realmente atingiu a estatura desejada pelo Pai. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, amados. O ano de 2026, aleluia, é um ano de constância, aleluia, amém? Repita comigo: constância. É um ano de crescimento, é um ano de constância. Diz o texto: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Vem doutrina da esquerda, vem doutrina da direita, você não está com os pés fixos no chão. Por quê? Porque você ainda é menino e precisa ainda de ser amamentado com leite. Mas o ano de 2026 é um ano de crescimento. Versículo 15 diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, façamos o quê? Queridos, o crescimento espiritual é o imperativo, aleluia, amém? Repito, o crescimento espiritual é o imperativo. Há que haver avanço, há que haver progresso. Quando o cristão não cresce, isso entristece a Deus, aleluia, amém? Nós estamos a ver aí no versículo 15, aleluia, antes, seguindo a verdade, seguindo a palavra de Deus. Amados, neste ano de 2026, a palavra de Deus deve ter preeminência na sua vida, aleluia, amém? A palavra de Deus deve ter o quê? Preeminência.
Nós estávamos em família no dia 24 na casa do meu irmão. E então sua esposa abre a Bíblia e fala sobre a preeminência da palavra. Ele diz assim: meus irmãos, minha família, não desprezem a palavra. Aleluia, amém? Não desprezem a palavra. Deus rejeitou a David, homem segundo o seu coração, não porque ele adulterou, não porque ele cometeu um ato pecaminoso. Deus rejeitou a David porque ele rejeitou ou desprezou a palavra de Deus. Aleluia, amém? Deus disse a David: eu te dei mulheres, te dei riquezas, porque é que você pecou, portanto, na esposa do teu soldado? Por que é que você fez isso? Portanto, visto que desprezastes a palavra de Deus. Amados, estamos a ler aqui que nós temos que seguir a palavra. Aleluia, amém? E você está de parabéns por vir, portanto, adentrar para o novo ano ouvindo a palavra de Deus. Neste preciso momento, se tu fores aqui para a Marginal, muita gente bebendo, muita gente em farras, portanto, cometendo todo tipo de torpezas, todo tipo de coisas erradas. Mas nós escolhemos, aleluia, a boa parte. Aleluia, amém? Nós escolhemos a boa parte. E deixa eu dizer-te que a boa parte não lhe será tirada. Aleluia, amém? A boa parte não lhe será tirada. Portanto, cresçamos. Amados, procure ler mais a palavra. Aleluia, amém? Faça um plano de leitura da Bíblia. Faça um plano de leitura da palavra, capa a capa. Debruce-se mais sobre a palavra, ou sobre a palavra de Deus, porque Pedro vai dizer que nós crescemos através da palavra. Aleluia, amém? E no versículo 16 diz assim: portanto, do qual todo o corpo bem ajustado. Isso fala também de harmonia, portanto, ligado, portanto, através do auxílio das juntas, segundo a justa operação. Aleluia, amém? Amados, você tem que operar nesse ano 2026. Aleluia, amém? Você tem que operar, significa que você tem de fazer alguma coisa para o corpo de Cristo. Aleluia, amém? Não venha simplesmente domingo a domingo sem fazer nada, sem envolver-se. Dentro dos 3 propósitos, dos 3 objetivos, não é, que nós falamos, portanto, dar maior atenção às missões, não é? Portanto, ajudar a contribuir com as nossas ofertas e dízimos. Mas é uma forma de você operar. Aleluia, amém? Diz aqui o texto que do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, aleluia, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Quem é que faz o aumento do corpo, igreja? Deus, aleluia, amém? Cristo, aleluia, amém? Quem é que faz o crescimento do corpo é Cristo. Mas isto só acontece quando você opera na medida da sua graça, na medida. Eu estou a operar na medida da minha graça, aleluia, amém? Através do ensino, através da pregação, ok? Dentro de semanas, meses, amém? O Senhor nos vai confirmar o ministério. Estou a fazer a minha parte, e você, aleluia, amém? Qual é a sua parte? A Bíblia está dizendo aqui, mediante a operação ou a justa operação de cada parte. Qual é a tua parte? O que é que você pode fazer para que esse corpo possa crescer? Aleluia, amém? Então, amados, isto é a unidade. Agora, dá-me o próximo slide, Hernani, falar, compreendendo o conceito da comunidade. Amados, comunidade, o sentimento de comunidade é um sentimento de pertença. Aleluia, amém? É um sentimento de pertença. Falar da comunidade, estamos a falar de conexão e pertencimento. Há pessoas que estão conosco, mas não são dos nossos. Vem, é um turista na igreja, não pode, amém? Quando você diz que não, eu faço parte daquela comunidade, você deve estar conectado às atividades da igreja, aos propósitos e superiormente emanados. Você tem que fazer a sua parte. Na célula não participa, não vem orar na quarta-feira, não se envolve nos departamentos. Amados, o que está você a fazer? Se nós somos, portanto, membros de um só corpo, e só os olhos não podem fazer nada, cada membro, aleluia,
no corpo tem a sua função. Então, comunidade, amados irmãos, fala de conexão e fala de pertença. Vocês depois leem Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e vão compreender, amados irmãos, como é que a igreja primitiva, portanto, vivia, portanto, a questão da comunidade. A comunidade. Baby, prepara aquela alegoria, por favor. Amados, próximo slide, Hernani. Próximo slide, para nós vermos, aleluia, qual é o poder da unidade. Qual é o poder? O que é que os irmãos veem ali nessa imagem? O que é que os irmãos veem nessa imagem? Vou precisar de microfones, alguns estão a dormir aqui. O que é que os irmãos veem nessa imagem? O que é que os irmãos veem nessa imagem? Diga. Alguém disse união, mais o quê? Comunidade, mais o quê? Diga. Colaboração, o quê? Justa operação, cooperação, mais o quê? Interajuda, uau! Oh, louvado seja Deus, mais o quê? Disponibilidade, muito obrigado, Jurem. Oh, Tatiana, mais o quê, irmãos? Não percebi, irmã Dulce? Estratégia conjunta significa que ninguém pode ficar por baixo, ninguém pode cair no precipício, ninguém pode. Os outros lá estão a celebrar a vitória, não é, dos outros, e todo mundo tem de passar para outra margem. Aleluia, amém? Todo mundo tem de passar para outra margem. Amados, o poder da unidade, da harmonia e da comunidade se resume nesta imagem que nós temos ali à frente. Bebê, tens ali, dá-me aí 2 palitos, faz favor. Será que temos aqui um bebê? Um bebê de 3 anos ou 4? 2 apenas. Nada místico, amém, irmãos? Nada místico. Estamos a falar sobre o poder da unidade. E esta é uma alegoria que foi ensinado pelo meu pai. Aleluia, amém? Uma criança, né? Ah, já está dormindo. Então, meu pai. Então, vem, filha da irmã Eunice, vem. Vem, está aqui em cima, traga ela. O meu pai ensinou uma alegoria para os seus 14 filhos. O meu pai ensinou uma alegoria para os seus 14 filhos. E tal como nós vimos aí, pode avançar para o próximo slide. É exatamente isso que vocês disseram, amada igreja. Portanto, quando há unidade, o Senhor derrama a bênção. Aleluia, amém. De acordo com o Salmo do número 133, que diz que oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em... Agora, quando não há união, vamos ver o que vai acontecer. Como é que ele chama, irmão Nice? Diga. Noemi. Pega esse palito na mão do diácono. Parte o palito, parte. Isso. Irmãos, estão a ver? Mesmo uma criança frágil, ok? Com pouca força, consegue partir um palito que foi desassociado do comum da vassoura. Agora eu vou precisar do irmão grosso, por favor. Amém. Irmão, quem é? Irmão Eden, não. Vou dar, bem, pode dar. Vem. Bem, pode trazer. Nós vimos aqui um palito de vassoura, frágil, sozinho, ok? Que foi facilmente amolgado. Agora vamos ver, tanto o Big Man, ok? Pode partir, toda a sua força, parte. Não, tem que partir, amém? Tem que partir. Aleluia, amém. Amados, é o poder da unidade, aleluia, amém. Muito obrigado, pode sentar-se. Quando você se desassocia do resto comum, você se torna um alvo fácil para ser molgado e abatido pelo inimigo, aleluia, amém. Mas se você se mantiver, aleluia, no corpo, aleluia, amados, nós somos mais fortes, aleluia, amém. Juntos somos o quê? Juntos somos mais fortes e melhores. Aleluia, amém. Próximo slide, Giovanni, Hernani. Então, amados, ali está, aleluia,
portanto, o poder e a vantagem de nós sermos. Não, o anterior. Amados, aonde há unidade, aleluia, o anterior, aonde há unidade, o Senhor derrama a bênção. Aonde há unidade, nós experimentamos um crescimento saudável, aleluia, amém, e um bem-estar coletivo. Aonde há unidade, de acordo com João capítulo 17, versículo 21, portanto, o bom testemunho, nisto o mundo conhecerá que sois meus discípulos, se fordes um como o Pai o é em mim. Aleluia, amém. Aonde há unidade, há sinergias. Já com o Clifford, estou muito lembrado daquele curso, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que nós fizemos lá, aleluia, na Integrated Solutions. Foi meu chefe lá, amém. Então, quando há unidade, há sinergia. Significa que a soma das partes sempre será melhor e maior. Aleluia, amém? Quando cada um de nós opera de acordo com o dom da sua graça, sinergias, problemas que pareciam ser complexos, nós podemos muito facilmente contornar. Aleluia, amém? Quando há unidade, há a interajuda. A irmã Rebeca, foi isso que você falou. Quando há unidade, portanto, a promoção de uma maior potência, de uma maior força. Próximo slide. Quando há unidade, amados irmãos, é só avançar. Aleluia, amém? É só crescer. Cada um suportando o outro. Cada um, portanto, contribuindo. É só crescimento. Aleluia, amém? Que assim seja, aleluia, na sua vida e na vida da igreja em geral. Aleluia, amém? Que Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe a sua igreja, aleluia, e que continuemos nesse espírito, amém? Deus abençoe, obrigado.